Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, principalmente, né, idealizaram o Jardim Botânico ali no eixo monumental. Entretanto, lá faltava uma coisa essencial aos dois: água. Viram que criar um jardim botânico nessa área aqui, chamada Estação Florestal Cabeça de Veado, seria bem viável, principalmente porque já tinha essa infraestrutura e tem a água. Foi inaugurado por Dr. Pedro Carlos de Orleans Bragança em 1985. Antigamente os jardins botânicos eram criados mais para abrigar coleções ex situ. O que é isso? Plantas que vinham de outros biomas, né, ou de outros países, né? E quando o nosso Jardim Botânico foi criado, o Jardim Botânico de Brasília, ele já veio com essa característica diferente. Além de abrigar as coleções ex situ, tem a coleção in situ, que é a estação ecológica, ou seja, preservar e pesquisar o bioma na qual ele está inserido. O Jardim Botânico tem vários espaços atrativos, por exemplo, o Jardim Evolutivo, que trata da evolução das espécies. O Jardim de Cheiros, que foi introduzido em 87, que é um resgate cultural das plantas medicinais, assim como também o Horto Medicinal do Cerrado, que é o mesmo sentido, né? Plantas medicinais só do Cerrado. O Jardim Japonês, que é um local de contemplação, que é um local muito agradável, né? Uma coisa mais assim, transcendental. O Espaço Oribá, que é um espaço voltado mais para a criança, onde tem o parquinho, né? Mas também é um espaço voltado para a população descansar. O Jardim Botânico tem todo esse viés de sustentabilidade, de proteção do cerrado em primeiro lugar. Nós temos coleções como se fossem de um museu, tanto das espécies aqui do bioma cerrado, como de fora, né, de outros biomas. Então são coleções que você vem, visita, elas são catalogadas, você tem todo um acervo, né, digitalizado, todas essas plantas são tombadas. Juntando da área do Jardim Botânico, a área de visitação, mais a área da Estação Ecológica, a gente ultrapassa 5.000 hectares. E ela é toda interligada também com outro complexo de outras unidades de conservação. Então é um contínuo de área preservada de cerca de pouco mais de 10.000 hectares e que tem essa função, né, de preservação da biodiversidade, conservação dos recursos genéticos do cerrado, né, preservação do cerrado como um todo, né. Para a gente se tornar classe A, a gente tem que obedecer a vários quesitos. Um deles era ter o catálogo de sementes. Outro quesito é ter uma equipe de educação ambiental atuante, né? Que é o que a gente faz atendendo as escolas lá em cima nas trilhas. A gente também precisa ter um herbário, a gente precisa ter um viveiro que faça a reprodução de plantas nativas, a gente tem que ter um laboratório também que trabalhe com a reprodução de plantas nativas, uma equipe técnica, né? Que tenha expertise para poder desenvolver todos esses quesitos e juntando isso tudo a gente conseguiu alcançar um nível A entre os jardins botânicos brasileiros. O herbário ele foi fundado em 1985 junto com o Jardim Botânico e hoje em dia nós contamos com 35.000 espécimes. O Viveiro Jorge Peles ajuda a fornecer para o Jardim Botânico, lá no Centro de Visitantes, espécies, plantas de qualidade. Existem também outras funções, como auxiliar na recuperação de áreas degradadas, não só de dentro do Jardim Botânico, na Estação Ecológica, mas também de outros parceiros possíveis, né, órgãos do GDF, produtores rurais também. A gente tem desde onça parda, a tamanduá-bandeira, lobo-guará, várias espécies de tatus, né? Recentemente a gente verificou uma espécie que não ocorria fazia um tempo aqui, que é o tatu canastra, né? Que é uma espécie ameaçada. A gente ocorre também várias espécies de aves, serpentes, uma diversidade muito rica aqui dentro do Jardim Botânico, desde pequenos mamíferos a mamíferos topo de cadeia como a onça parda. Isso é muito importante para a unidade de conservação, conhecer a fauna que habita aqui a nossa unidade para a gente providenciar as medidas, as gestões necessárias para que eles ocorram em equilíbrio com a natureza, né? A gente começa recebendo as pessoas com uma brincadeira para trazer a presença, quebrar o gelo, ganhar um pouquinho de confiança, né? E depois a gente passa para esses lados mais sensíveis da experimentação e tal. E quando alguém se interessa, a gente explica, alguém às vezes pergunta um nome científico, a gente fala. Crianças são bem-vindas, idosos, portadores de necessidades especiais. O Jardim Botânico possui trilhas acessíveis, possui rampas, banheiros acessíveis para a comunidade e público em geral. E esse retorno é muito positivo, porque as pessoas vêm, se surpreendem com o espaço, é um espaço muito rico de biodiversidade. Então o Jardim Botânico tem esse poder de encantar as pessoas e elas
participarem realmente, né? Se entregarem durante uma visita, uma manhã ou uma tarde. A gente está sempre nas redes sociais falando diretamente sobre isso, a preservação do cerrado. Essa é a nossa principal função, preservar o cerrado. Então daí nós usamos o quê? As sementes da educação ambiental. O trabalho da educação ambiental é extremamente importante por isso, porque é ela que vai lançar as sementes para o futuro, para a gente sempre preservar e cuidar dessa importante biodiversidade que é o cerrado.